E o Jornal do Meio-Dia está de volta e vamos falar agora das polêmicas envolvendo a Assembleia Legislativa. Além do projeto que visava acabar, eliminar o Parque Serra Ricardo Franco em Vila Bela da Santíssima Trindade, os deputados autorizaram ontem o governo do estado a pegar o empréstimo de 400 milhões de dólares. E para falar sobre essas polêmicas e eleições, está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Lúdio Cabral, do PT. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. Deputado, começando aí por esse empréstimo aí, que na realidade é um empréstimo que dá em torno aí de 200 milhões de reais. E o senhor se manifestou contra o empréstimo. O Estado não tem capacidade de endividamento? Essa é a sua opinião? Bom, primeiro, o Estado tem muito dinheiro em caixa, não precisa fazer qualquer tipo de empréstimo. São, no mínimo, 7 bilhões de reais em caixa. Segundo, o objetivo desse empréstimo é estranho, porque fala, por exemplo, em reduzir custo na saúde, custo na assistência social e custo com servidores públicos. Ora, o que nós precisamos é aumentar os investimentos nessas áreas e não diminuir. E terceiro, olhando especificamente para o empréstimo, o governador manda um projeto de lei pedindo autorização para realizar o empréstimo, mas só fala no valor. Não fala no prazo, na quantidade de parcelas, não fala na taxa de juros, não fala se haverá carência. É um cheque em branco? É um cheque em branco. É como se eu fosse a um banco emprestar um dinheiro e autorizasse o banco a definir taxa de juros, a definir o número de parcelas, sem que eu tivesse o controle sobre isso. O que a Assembleia fez ontem, em nome do povo de Mato Grosso, foi aprovar a realização de um empréstimo sobre o qual o povo de Mato Grosso não sabe taxa de juros, número de parcelas, duração. Não há nenhum mecanismo de proteção em função do risco de variação cambial. O que os técnicos da Cefaz ontem na Assembleia disseram é que eles estão negociando uma proposta de 210 meses para pagamento. São 19 anos. São 5 governos que teriam a responsabilidade de arcar com parcelas desse financiamento. Mas nem isso está no texto do projeto de lei. Eu lutei para que isso fosse colocado dentro do texto do projeto de lei, não foi colocado, acabei votando contra. Deputado, em relação a outro assunto polêmico, aquele projeto, um decreto legislativo que visava eliminar, o Parque Serra Ricardo Franco. Ontem o senhor participou da reunião com o Ministério Público, o senhor saiu satisfeito? O que foi determinado? Por enquanto, isso não vai ser votado a toque de caixa, como desejavam vários deputados, vai ser implementado esse conselho, como nós conferimos hoje na matéria aqui, e o senhor saiu satisfeito? O que ficou amarrado aí nesse acordo? Bom, assim, já era minha posição contrária à aprovação daquele projeto de decreto legislativo. Primeiro porque ele é uma aberração legislativa e jurídica. Não tem sentido nenhum a Assembleia, por meio de um decreto legislativo, anular um decreto do governador do estado de 1997, que criou um parque. O decreto de criação do parque é absolutamente legal. E não tinha sentido agora a Assembleia querer anular esse decreto por um decreto legislativo. Na reunião com o Ministério Público ontem, o Ministério Público deixou claro aquilo que nós já dizíamos. Esse decreto legislativo, ao invés de resolver qualquer problema, cria mais confusão e, portanto, eu espero que os deputados que estão insistindo na aprovação desse decreto legislativo arquivem de vez e não tentem colocar ele em votação mais. Segundo, o Ministério Público ele tem o papel de zelar pela legislação e pela Constituição. Existe um princípio constitucional que é o do não retrocesso ambiental e jamais irá aceitar qualquer tipo de retrocesso. O parque ele tem que ter um conselho gestor e é esse conselho gestor que tem que debater todas as questões relacionadas ao parque, inclusive a essas ocupações dentro do perímetro do parque e, a partir de estudos técnicos, encontrar o caminho para o enfrentamento dessa questão. Na minha opinião, é indenizar quem tinha a propriedade documentada legalmente antes da criação do parque e manter
o perímetro que o parque tem hoje. Deputado, é exemplo lá daquela tentativa que felizmente não se concretizou de autorizar a instalação de pequenas centrais hidrelétricas do Rio Cuiabá, e agora tem essa questão aí polêmica, né, do Parque Estadual Ricardo Franco. A impressão que a gente fica é que existem aí forças ocultas com interesses não republicanos. Tem deputados se prestando a esse tipo de coisa? Lúcio, é o poder econômico daqueles que querem a expansão da pecuária, daqueles que querem a expansão da monocultura de soja, de algodão, é o poder econômico da mineração dos grandes garimpeiros do estado de Mato Grosso que querem avançar sobre todas as terras e agora perderam a vergonha, por exemplo, de propor extinção de parque e há 2 meses atrás estava na pauta da Assembleia um projeto para permitir plantação de soja, algodão dentro do Pantanal mato-grossense. Então, assim, é uma perda da vergonha mesmo daqueles que detêm o poder econômico no Estado e que têm os seus representantes dentro da Assembleia. Deputado, outra questão que chama atenção, né, são as eleições de 2022. O senhor já defendeu, né, que o seu partido, o PT, deveria ter um candidato forte. Já há uma definição nesse cenário, porque até o momento o governador Mauro Mendes não tem um opositor. Em relação ao Senado, o prefeito de Cuiabá ventilou a possibilidade de Márcia Pinheiro, a primeira-dama da capital, concorrer ao Senado. O seu correligionário Valdir Barranco disse que não. Qual é a situação atual? O PT tem essas indefinições, tem encontrado dificuldade para conseguir esses nomes? Só complementando a Camila para ficar mais claro. Tem chance de José Roberto Estopa, vice-prefeito de Cuiabá, que é do PV, ser candidato ao governo pela federação que inclui o PT, e ainda Márcia Pinheiro como candidata ao Senado? Se depender de mim, não. Essa tal de federação partidária que foi criada, ela é uma espécie de cavalo de Troia. E o cavalo de Troia em Mato Grosso é o PV. Eu defendo que o PT tenha candidato ao governo e candidato ao Senado. Por que o PV, deputado? Porque seria algo indesejado, é isso? Algo surpresa, uma surpresa ruim? O PCdoB, nós temos uma relação histórica com o PCdoB, sempre atuamos juntos. O PV, até o prazo máximo do limite de filiações e desfiliações, era um partido embrenhado de bolsonarismo. E agora é um partido ocupado inteiramente pelos interesses do atual prefeito de Cuiabá. E nós não podemos aceitar ingerência do PV ou de qualquer liderança política sobre os destinos do PT. E eu vou insistir na defesa de que o PT tenha candidato ao governo, que apresente candidatura ao Senado. Nós temos um encontro estadual de delegados no dia 29 de maio, que irá tomar a decisão sobre o rumo que o PT irá tomar. Até domingo, as pré-candidaturas precisam ser formalmente inscritas e no sábado, 10 horas da manhã, nós estaremos inscrevendo 2 pré-candidaturas ao governo, professor Reginaldo Araújo, da UFMT, e professor Domingos Sávio, da Unemate, e a candidatura do meu irmão James Cabral para o Senado, além de várias pré-candidaturas a federais e a estaduais. Deputado, e no dia 29 o PT toma a decisão. Deputado, só para encerrar bem rapidinho, o senhor citou aí o PV como o cavalo de Troia e citou também os interesses do prefeito Emanuel Pinheiro. Tudo isso aí estaria acontecendo por conta da reeleição do deputado federal Emanuelzinho? Esse é o movimento? Na interpretação do senhor? É difícil entender, Lúcio, porque inclusive o deputado Emanuelzinho Pinheiro está no MDB, que é um partido que está na base do atual presidente da República, do Bolsonaro, e que apoiará o Mauro Mendes. O prefeito briga com o governador, mas o filho dele será candidato a deputado federal numa chapa que vai apoiar o Mauro Mendes. Agora, o que não dá é para o PT... Mas será que eles não estão buscando outro palanque? Não, o que não dá é para o PT se prestar a um papel desse. O PT é o partido que faz oposição ao atual governo na Assembleia, tem que fazer o debate, tem que apresentar a candidatura ao governo, tem que enfrentar o desgoverno Mauro Mendes e tem que, aqui em Mato Grosso, defender as propostas do Lula na eleição para presidente. E não ficar submetido a essas disputas que não tem
que não tem sentido nenhum, e à mercê desse presente de grego, desse cavalo de Troia que foi a federação partidária. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu é que agradeço, Obrigada. de coração.